Saudações aos amigos que acompanham em mais um episódio aqui no Funarge Cast. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando pela TV Alerj, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Spotify. Não importa por onde você está nos acompanhando, é importante que você fique aqui ligado no Funarge Cast, que hoje recebe Ceissa. Ela que é um dos nomes aí que participou do The Voice Mais, sucesso absoluto, está brilhando aqui no Rio de Janeiro, na Casa Rio, com vários sarais, e a gente vai bater um papo sobre tudo, sobre música, sobre The Voice, né? E eu quero saber um pouquinho mais sobre quem é essa mulher nordestina que está arrebentando aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, amigo Maicon. É um prazer imenso estar aqui com você, viu? E de antemão agradecer logo a Funarge, né, ao nosso querido Jackson, né, por essa oportunidade. É o nosso presidente aqui da Nosso querido Funarge. presidente da Funarge. Fala comigo, Ceissa, participar do The Voice, você que é de uma época onde a gente teve os grandes festivais, você deve ter acompanhado os grandes festivais, que teve a MPB, depois teve o Movimento Tropicália, que inclusive o Movimento Tropicália, para quem não sabe, são músicos, apesar de terem sido feitos sucesso aqui no Sudeste, mas a grande maioria são músicos do Nordeste. Com certeza. Né? Caetano, Gal. Fala para mim, como é que foi a experiência ali? É parecido com o que era os festivais anteriormente? Essa época eu vivenciava mais assim, uma vida muito reservada, mesmo tocando, mesmo cantando, né, com a sanfona, com música, mas ali eu assistia, eu amava os festivais. Eu participei de um único festival, aliás, dois, na Universidade Católica de Pernambuco, mas já há muito pouco tempo, né, na década de 90, e um festival também de frevo pela Prefeitura da cidade do Recife. No festival da Universidade Católica, eu tirei o primeiro lugar com a música. E no festival de frevo, não. Eu participei, mas não tive classificação. Mas esses festivais, os famosos, aquilo era uma maravilha para a gente, né? Os festivais da MPB, onde a gente tem a oportunidade de ouvir grandes nomes, grandes músicos, cantores, né? Então, aquilo ali, é pena que não está mais acontecendo, não é? Mas você acha que o The Voice, esses realities musicais, eles ocupam essa cena ou é muito diferente? Você que já participou dos dois. É muito diferente. Né? É diferente, mas assim, dá oportunidade. Eu mesmo, para mim, o The Voice Mais foi uma porta, né? Porque eu vivia, mesmo em Pernambuco, em Recife, morando, sempre cantando naquela cidade do interior, fazendo show com sanfona, lidando com coro, lidando com igreja, com tudo. Mas o The Voice Mais foi uma porta que abriu para o país inteiro e até para outros países, assim, de parabenizarem, se comunicarem com as famílias, dizendo que assistiu. Então, isso, assim, eu acho que foi a porta. E eu tive essa bênção de poder, depois do The Voice, ter o meu produtor que se interessou e ficou trabalhando. E eu estou aqui no Rio, participando de muita coisa, graças a Deus. Mas assim, você foi participar do The Voice. Porque assim, a TV é um canhão, né? Agora a internet está ocupando bastante espaço, mas a TV aberta ainda é um canhão, e a Globo é ainda uma vitrine gigantesca. Com certeza. Foi o que você imaginava? Como é que foi assim quando você apareceu na TV? Porque o programa é gravado nas primeiras etapas. Foi, o meu foi justamente no período da pandemia. Nossa, então a exposição estava bem maior. Fiquei só fechada no hotel, só saía para ensaios e para apresentação, não tive contato com... Era só online, tudo online, né? Só na hora do ensaio e do palco, né? Mas, assim, foi uma porta, eu acho que foi grandioso demais para mim. A Rede Globo sempre teve esse poder, a gente sabe disso, né? Na mídia nacional, não é? E para mim, foi a porta mesmo que me levou a ser reconhecida como Ceissa Moreno, como cantora, como compositora. Por que a sanfona? A sanfona foi meu instrumento mãe, porque eu queria estudar lá na minha terra. Moreno tinha um colégio das freiras, que tinha uma freira que ensinava violino, piano e acordeão. Mas ninguém virou e falou assim, pô, mas uma mulher
Normalmente não é tipo, Mas só de mais antigo, né? todas as- Um violino e tal. Eu queria- Aí uma mulher escolher a sanfona Mas eu- é muito forte, tipo eu assim. não escolhi. Eu acho lindo, mas eu acho que é forte. Mas né? eu não escolhi, eu queria tocar piano. Ah, Mas minha mãe e meu pai não podiam comprar um piano, porque naquele tempo não se podia comprar um piano, era pelo menos no padrão de vida que a gente vivia. Né? Meu pai operário, minha mãe professora, não podia comprar um piano para mim. Aí a freira disse para minha mãe, bota ela para estudar sanfona, compra a sanfona. Aí minha mãe chegou para mim e disse, uma sanfona eu posso comprar, você quer? Eu disse, quero. Porque eu queria era estudar música, né? Porque eu já cantava desde pequenininha, então eu quero a sanfona. Aí ela comprou a sanfona, mas eu sempre me lembrando do piano. Mas quando foi um dia eu fui assistir um filme na sessão da tarde, lá no cinema que tinha nessa minha terrinha, e passou Adelaide Quioso cantando, tocando sanfona numa carruagem, coisa de filme, cenário mesmo, uma coisa linda ela cantando. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, pronto. Quando eu saí do cinema, eu já era sanfoneira e já me apaixonei pela sanfona, porque eu vi a sanfona, eu vi a Adelaide Quioso, eu vi a charrete toda enfeitada, desfilando pela cidade. Aquela história daquele filme, né? naquele momento o piano dançou. Dançou. Apesar de querer tocar teclado, eu sento num piano, eu faço alguma coisinha, assim, popularmente, não sou pianista, mas daí fui estudar. Aí comecei estudando, outra freira, depois um maestro para me ensinar a escrever partitura, né, para vários instrumentos, lá na minha terra. Depois fui estudar sanfona no Recife, saí de Moreno de trem para estudar sanfona. Mas uma época maravilhosa, E né? como é que era quando as pessoas você chegava no local, assim, volta a falar, porque hoje, se você acha hoje, de vez em quando você já tem aquelas questões onde a mulher ainda tem dificuldade para muitas coisas, a gente acha que não, tem gente que acha que é mimimi, mas não é mimimi. A mulher ainda tem dificuldade para muitas coisas. Imagina naquela época, você chegando com uma sanfona, como é que era? Para tocar nos lugares. As pessoas não estranhavam? Olha, eu não sei se era o meu jeito de ser. Eu não sei se... Meu pai disse alguma coisa assim sobre mim que ultimamente eu tenho analisado muito. Ele dizia que eu só tinha 2 tempos, criança e velha. E eu ainda estou uma criança. Então, eu não percebia se houve discriminação porque eu tocava sanfona no meu tempo de adolescência, no meu tempo... Não, eu não percebi isso. Eu não percebi das pessoas. Agora, hoje, na idade que eu estou, o fato da minha terra não me chamar para tocar um São João, para fazer um show, Recife está com dificuldade, apesar de eu ter feito muito show em Recife, mas atualmente, assim, eles não me chamam, eu acho que, aí às vezes eu penso, então é por conta da idade, porque eu estou com 77 anos, né? Você acha que tem etarismo, muito etarismo no meio artístico? Muito o quê? Etarismo? Etarismo, explica. Então, etarismo são as pessoas que têm esse preconceito por conta da idade. Pronto. Entendeu? As pessoas, tipo assim, a pessoa passou de uma determinada idade, Pronto. ela já não está no mercado. Pode ser isso. Era para Pode ser ser o contrário, isso, porque assim, no meio artístico, Ou as então, pessoas, quanto mais velho eu fico, mais emblemático. ou então, é porque assim, é uma história. Eu nasci em Moreno, 1946. Em 64, meu pai foi trabalhar noutra cidade, em Timbaúba. Então, levou a gente tudo para lá. Então, eu saí da minha terra, né, em 64. Não foi política, não, mas foi trabalho mesmo do meu pai, né? Então, eu saí para aquela cidade. Lá, eu comecei uma outra vida de professora, essa coisa toda. Então, quando eu volto, agora há uns 15 anos, eu comecei, uns 10 anos ou 11 anos atrás, voltei para minha terra para reger coro, que mandaram me chamar, eu já regia corais em Recife. Então, eu fiquei indo para Moreno, mas muita gente já não me conhecia. Eu não sei se é isso, e quando eu voltei agora, no final de 2020, eu saí de Moreno em 64, mas eu ficava toda semana, há pouco tempo, há uns 10 anos, indo reger coro lá e tocando uma coisa e outra. Então, eu não sei
quando eu voltei agora, eu comecei pegando no pé, porque está faltando isso na cidade, está faltando isso na cidade, cadê a maternidade que tinha e não tem mais? Talvez eu tenha incomodado, por isso que ele não me chama. Porque o São João, no ano passado, ele não me chamou para tocar. Esse ano, no Carnaval, ele não me chamou para tocar. Não, é você que Então, foi tão isso- emblemática, Pois ganhou é, o Brasil. E esse meu nome, Ceissa Moreno. Moreno não tem nada a ver, meu nome é Maria da Conceição Ferreira Silva. Ceissa é um apelido das Conceições do Nordeste. E Moreno é a minha terra. Aí, Ceissa Moreno, entendesse? Mas eu não sei se isso dificultou, se o prefeito, ou sei lá, o secretário se doeu com isso, porque eu comecei cobrando as coisas que estavam faltando na minha terra. Entendesse? Não, mas até por ser uma artista, você acaba que a sua voz, ela se torna uma voz a ser ouvida com mais facilidade do que, de repente, o cidadão comum que está no dia a dia, aí na batalha, na labuta, para poder conseguir sobreviver. Pois E é. o artista tem essa questão meio crítica. A gente falou aqui dos grandes festivais, né? O Momento Tropicália, por exemplo, eles usavam muito as letras para poder fazer críticas, né? Com certeza. A gente nem falou isso logo no início, quando você me perguntou, mas sempre era protesto. As músicas, não é? E eu tive também algumas músicas de protesto. Eu só não era desse tempo de participar dos grandes festivais. Não, nunca participei. Minha história foi muito outro caminho para poder chegar a isso aqui. Entendeu? Mas assim, eu não sei. Eu fui homenageada na Câmara, o presidente da Câmara me deu um título, grande título da cidade de Moreno, Barão de Moreno. Mas eu acho que nesse dia mesmo, nesse dia que eu fui homenageada, eu achei de falar, de reclamar alguma coisa. Isso pode ter mexido com os brios do meu querido prefeito lá da terra. Mas eu vou vencendo isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre relutando, recomeçando, inventando. Tá entendendo? E não pode parar porque viu um desafio, porque uma pedra que a gente encontra muito nos caminhos. Eu acho que a gente tem que estar sempre correndo atrás. Caiu, levanta. Mas assim, né? Todos os governos passarão. Mas todo artista é passarinho, né? Sempre vai estar ali, voando. de alguma forma. E bom é quando a gente era lagarta, que rastejava, e de repente a gente se transforma numa borboleta. Aí incomoda. E assim, você está me falando, né, que você percorreu outra história. Né? Você fez, a gente fala aqui dos grandes festivais, porque você participou do The Voice, que acaba se tornando um grande festival da atualidade, Sim. mas que você teve outra história que você percorreu. Queria que você me falasse o quanto que a Maria da Conceição se tornou a Ceissa Moreno. Como é que foi essa história? Eita. Olha, Maria da Conceição nasceu em Moreno, ficou lá até os 19 anos, aí o pai carregou a família toda para Timbaúba, ia fazer o último ano de curso de contabilidade, que naquele tempo era... Eu não queria ser professora nunca. Para mim era pior. De tudo era ser professora. Por quê? Porque eu não queria. Eu queria cantar, eu queria tocar, eu queria vir para o Rio, eu queria ser artista. Eu não sabia que eu era uma artista, desde menina. Eu era uma artista. Né? Eu sou uma artista. Mas essa consciência de artista, no meu tempo de menina, era outra coisa. Não é o que é hoje. Você está entendendo? Sim. Aí, resultado, cheguei em Timbaúba, no dia da minha formatura, o diretor da escola me laureou com um presente para eu ser professora de estatística no curso de contabilidade. Nossa, professora de estatística no curso de contabilidade? Aí você chega com a sanfona, agora eu vou lhe ensinar como calcular. Só aí que, toca a sanfona, mas só que quando saí de Moreno, eu tocava nas famílias, né, um chorinho, umas coisinhas, aí aquelas festinhas, e ia tocando sempre. Mas quando cheguei em Timbaúba, o papai disse para mim, aqui você não toca sanfona. Aí perguntei, por quê, paizinho? Porque a nossa família aqui não é conhecida. Em Moreno, nós somos morenenses, todo mundo conhecia a nossa família. Aqui não. Aqui você não pode tocar. Mas por quê? Porque você vai ficar falada, minha filha. Ia ficar falada. Aí repare,
Aí Já mostra o tema que esse tema que a gente conhece nas novelas, né? Cuidado, senão você vai ficar falada, porque, para quem não sabe, gente, assim, volto a falar, as mulheres ainda têm muitos desafios hoje. Mas na época que Ceiça, na época que ainda era Maria Aparecida, da Conceição, era um pouquinho mais difícil, assim, as mulheres naquela época, hoje você vê as grandes mulheres, Fernanda Montenegro, e outras mulheres que brilham na televisão, ou senão as grandes cantoras, elas eram tidas como mulheres, assim, pode usar um termo que a gente pode falar na TV, mulheres de vida fácil. E não era nada disso, mas tinha muito preconceito, né? Muito. E minha mãe sempre dizia, eu amo minha mãe, acho que ela fez tudo certo comigo, não tenho nada para ver alguma coisa que a minha mãe fez errado, não. Para mim, ela fez tudo certo. Certo? Mas ela disse a mim uma vez, que eu sou um artista. Você só vai ser um artista quando passar por cima do meu canal. Sua mãe falou isso? Então, para mim... Assim, mas porque eles tinham muito medo, né? Sair, eu ia ser o quê? Uma prostituta. Sim, eles tinham muito medo. O problema todo era esse. Mas o que foi interessante é que quando o papai disse isso, aí eu perguntei ao paizinho, mas eu posso tocar dentro de casa? Aí ele disse, dentro de casa pode. Aí, lá peguei minha sanfona, minha mãe abriu a janela da casa, que era casas conjugadas, na principal rua principal de Timbaúba. Aí a mamãe abria a janela, o povo passava e me via tocando sanfona. Aí o vizinho vinha, pronto. Aí eu fui ser professora, né? Eu cheguei num ano, mas no outro já fui ser professora, mas comecei tocando minha sanfona nas casas, nos aniversários, assim, uma coisinha ou outra. E, assim... Fui convidada por um grupo de rapazes que foram fundar uma banda em Timbaúba, por sinal uma banda que fez muito sucesso, os líderes, e eles foram lá em casa pedir a papai para eu tocar teclado. Papai não deixou, não, de jeito nenhum. Entendesse? E quando eu comecei a ensinar, com 6 meses, um outro diretor do Colégio Industrial veio me ensinar, eu fui dar matemática, o diretor também do Colégio Timbaubense, aí fiquei como professora. Como professora, mas sempre tocando, sempre fazendo uma coisinha em casa, uma festinha, uma coisinha. Chegou a tocar alguma vez escondido com alguma banda? Não. Sem seu pai saber? Nunca. Nisso aí eu nunca desobedeci, nem meu pai, nem minha mãe. Então você soube esperar o tempo? Foi, porque aí o tempo passou, casei, aí quando casei, aí não foi um casamento assim que a gente foi feliz, né? Eu e ele, nós fomos infelizes mesmo, nos separamos. Aí quando eu casei, eu vim embora para Recife, em 1970, final de 70. Quer dizer, eu cheguei em Timbaúba em 64, no final de 64. Em final de 70, vim para Recife, já como professora, já transferida do Estado, professora do Estado. Aí comecei trabalhando em Recife, e aí já tinha terminado o curso de pedagogia, que eu fazia no final de semana, ia para Caruaru, saía de Timbaúba, estudava fim de semana em Caruaru. Veja o meu vai e vem. Aí quando foi em 70, eu terminei o curso de pedagogia, me casei e vim para Recife. Aí em Recife eu comecei trabalhando em escolas do governo, né, porque eu já vim transferida. Aí um irmão que eu tenho, ele começou me levando, eu estava separada do marido, aí eu me levava para tocar num cantinho, num barzinho, num restaurante. Aí eu comecei, né? E quando foi... Aí eu comecei me dedicando mais à sanfona. Aí ele disse, você precisa fazer música, Ceiça. Você precisa fazer vestibular. Aí eu, vou nada, não quero mais estudar. Não, vai. Aí ele pagou minha inscrição e eu fiz vestibular para música. Eu fiz vestibular para música em não lembro. O ano agora eu não lembro. Eu fiz com o que eu aprendi no tempo de menina e adolescente. Passei, fiz licenciatura em música. Aí, nesse período de licenciatura em música, eu já estava indo tocar num canto, tocar no outro. Meu irmão sempre me acompanhando. Porque desde menina, que minha mãe, se me chamava para tocar, ou era um tio que ia comigo, ou era um primo, eu nunca podia sair só. Eu vim sair só pro The Voice. The Voice foi o primeiro lugar que você saiu só? Comecei a sair só. Eu sempre saía acompanhada. Até com meu filho, no final, que não era irmão, era filho, que lá em Recife saía comigo. Então, assim, eu participei em Recife de vários encontros de sanfoneiros.
Depois que eu me formei em licenciada em música, eu fui tocar numa igreja como organista, que eu já fazia isso em Moreno, menina. Aí dali, era um bairro muito assim, um bairro de destaque na cidade do Recife. E dali eu comecei tocando casamento, bodas, aniversário, batizado. Aí pronto. E ia com meus irmãos para o barzinho tocar. Só meu irmão não deixava eu receber nada. Assim, se eu tocasse, um dono daquele restaurante viesse me dar alguma coisa, ele não aceitava. Ele não queria que eu recebesse nada. Ele pagava as despesas, que ele ficava naquela mesa ali com alguns amigos ou amigas, ficava ali, mas eu ficava tocando no canto ali, pronto. Quando terminava, então participei. O que foi mais interessante na vida de sanfona foi, no tempo do governo de Miguel Arraes, a produção, a equipe dele, a gestão dele, criou a nota. Peça a nota, você comprava alguma coisa, peça a nota, que você vai ter direito a ir assistir um show. Aí o povo, lá no Recife, todo mundo que ia comprar alguma coisa, pedia a nota para entrar no show. Então, nesse tempo, eu era organista na Igreja das Graças, aí eu digo, eu vou me inscrever para fazer um show desse. Aí me inscrevi. Veja que coisa interessante. E isso já estava com quantos anos? Aí eu já estava casada, acho que eu estava com acho que perto de 40 ou 40 e poucos anos, já estava com meus 2 filhos. Seu primeiro show mesmo? Começou a história aí. Por aí, eu tocava muito já, né, assim, mas essa história de eu entrar na nota foi muito interessante porque eles me deram um show no Clube Santa Cruz, no Recife, que é Santa Cruz Esporte e Náutico, que são os 3 clubes importantes da cidade, nessa época. Agora deve ter mais. Então, eu disse, mas aí tinha que ser com a banda. Eu não tinha banda. Aí eu conversando na igreja com o padre e com o pessoal da música, aí um coronel da polícia que tocava violão também na missa, disse, Ceissa, não tem problema. Meus meninos tocam, a gente forma uma banda para lhe acompanhar nesse show. Eu disse, tá certo, fiquei super feliz, né, para fazer baião nesse clube. Aí, resultado, ele marcou os ensaios, ia me buscar em casa, só que como ele era um coronel e os filhos iam tocar comigo, o ensaio era no quartel da polícia, lá na BR-232. Repare que coisa interessante aconteceu comigo. Aí, quando foi no dia do show, a gente saiu com os meninos, tudo garotinho, sabe? Tudo garotinho. E eu já com meus 40 anos, só fazendo as contas, porque não dá para lembrar. Não dá para lembrar tempo, eu nem vi. Aí, repare, aí quando eu cheguei, aí o coronel, no dia do show, foi me buscar naquele ônibus da polícia, olha, com os meninos tudo ali dentro, e um ensoldado. Porque o coronel não ia para um clube sem ter o policiamento. Aí, veja, quando eu entro no clube, tinha mais polícia do que todo. Eles estavam ali acompanhando o coronel e os filhos. E eu também, com a minha sanfona, né? Da toca. E a sua sanfona presente ali. A minha sanfona que eu fui tocar. Eu era a artista que ia cantar no show da nota. Mas eles iam me acompanhar e ele era da polícia. Ele ainda está vivo, graças a Deus. Ceissa, só um minutinho. Você quer saber mais do que ela vai falar aqui? Do que aconteceu nesse primeiro show dela? Esse primeiro show mesmo da... Aí nasce a Ceissa Moreno nesse momento, né? Aí nasce Ceissa Moreno. Então espera que só depois do nosso intervalo aí, do nosso bloco. Voltamos para o nosso segundo e bloco final, nosso bate-papo com a Ceissa Moreno, e ela vai finalmente falar aqui o termo da história. Então, igual aquele cara lá da Rede TV. Para fazer aquele suspense para você que quer saber o momento onde a professora Conceição se torna Ceissa Moreno. Então, quando
quando o coronel foi me buscar em casa para fazer o show, né? O show da nota, que chamava o show da nota, no governo de Miguel Arraes. Então, ele foi me buscar o carro da polícia, um ônibus da polícia, com muitos policiais e com os meninos que iam tocar comigo. Quando nós entramos no clube, então, todo mundo ficou espantado, né? Porque... Quem é essa? Quem é essa? Que chega com uma escolta policial. Cara. Não sabia que o menino tudo era filho do coronel, primeiro vendo o artista estava entrando ali. Quando eu chego numa lanchonetezinha lá dentro, no palco, por trás do palco, aí uma senhora, olhou para mim assim e disse, eu pensei que eu era a única sanfoneira de Recife. Tem outra? Você, eu disse, sou sanfoneira. Era Terezinha do acordeão. Famosa lá em Recife, famosa. Pronto, aí eu conheci Terezinha do acordeão ali, quando ela disse para mim. Eu pensei que só tinha eu tocando sanfona. Aí eu disse, não, eu também toco. Ali eu entrei no campo profissional em Recife. Aí conheci Terezinha, aí eu toquei e acho que ficaram pensando que eu queria ser a melhor, porque eu cheguei cheia de policial, mas eu era menino do coronel, minha gente. Não tinha nada a ver comigo. Então, pronto. Aí sim, aí eu comecei, me aproximei dela e aí fizemos alguns trabalhos. Qual foi a música mais marcante desse show, você lembra? Não. Sei que foi forró, mas não sei. Mas esses meninos que tocaram comigo devem saber, porque eles estão vivos. O coronel ainda está vivo, graças a Deus. Todo mundo até hoje aí. Tem contato com ele? eles? Em Recife. Tenho. Sempre que eu posso, eu me comunico. Eu quero muito bem a ele, a esse coronel e a esposa dele, e aos filhos. Já deve estar tudo homem feito. Eles devem ter torcido muito você no The Voice, né? Quando viram você lá. O coronel está sempre me acompanhando e a esposa em tudo que eu faço. A falar assim, primeiro, quando ela virou Ceissa Morena, pronto, eu estava lá. Aí gravei um compacto, aí começou, não com esses meninos, mas meu irmão foi bancando e foi me ajudando, me levando para tocar. Eu comecei fazendo show em Encontro Sanfoneiro, aí fiz o compacto e depois fiz o Ceissa Morena Volume 1, e depois fiz O Sol Nasce para Todos. E aqui no Rio, depois do The Voice, eu já fiz o meu EP, com o maestro João Carlos Coutinho, né? Que chique. Menino, chique só não, é uma sumidade. O homem é um músico excelente, é maestro, né? Lá com o Fábio Barreto, no estúdio de Fábio, um músico. Então, eu fiz meu EP. Mas... Eu quero que você fale, eu quero falar sobre a atualidade, né? Quem falou sobre a história, a gente perguntei como é que a professora Conceição se torna Ceissa Moreno, né? A gente descobre como isso acontece. Mas antes de falar disso, você me falou em off aqui de um encontro de você com Tony Tornado. Como é que foi isso daí? Menino! Ainda era professora ainda professora Conceição. Não tinha nada a ver com Ceissa Moreno. Era a professora Conceição, no bairro de Afogados, lá na Mangueira, em Recife. Então, eu estava dando aula de matemática e chegou uma aluna para mim, disse, professora Tony Tornado, tá numa casa ali dançando. Aí eu disse, olha só, ela disse, vai ser o recreio. Eu disse, pronto, reúna as meninas aí pra gente ir. Aí ela reuniu uma equipezinha, aí eu, vestida com aquela bata de professora, naquele tempo a gente usava uma bata, né? Era um sapato aqui. As professoras andavam muito chique. E eu era tão chique que usava minha bata branca com meu salto alto fechado. Aí ela chegou, eu cheguei junto, porteira, me arrumei toda com ela. Disse, seu Antônio, eu vou ali com as meninas resolver um negócio com essas alunas aqui. Daqui a pouco, antes de terminar o recreio, eu estou de volta. Vá, professora, tá certo, professora. Ele era um homem muito prudente, né? Usava um chapéu, todo paletó, gravata, porteiro da escola. Ai, menina, a gente foi, menino, atravessamos a avenida, né, de Afogados, atravessamos e fomos bater na casa lá embaixo, quando eu vi Tony Tornado dançando, deslizava para frente e para trás, como o Michael Jackson. Já na década de 70, Tony Tornado fez isso. Aí eu fiquei lá tão entusiasmada, porque eu não podia ver música, eu não podia ver um ator, eu não podia ver nada, porque eu ficava abobalhada. Era aquilo que você queria para sua vida? A minha vida era, sei lá, fazia parte de mim aquilo ali. E eu, como não tinha entendimento, hoje eu tenho.
Hoje eu sei que era assim. Mas na hora eu não tinha, eu só tinha ficava entusiasmada. Aquilo despertava algo em você quando você via. Eu ficava encantada. Aí a menina chegou, a minha aluna, professora, vai tocar o recreio. Vamos embora. Aí você era deslizando e a menina chegando lá. Aí me arrumei, entrei, fui para a sala de aula. Quem disse que eu conseguia fazer nada? Só pensando em tanto na televisão daqui. Maravilha. Coisas que acontecem na vida que a gente não esquece nunca mais. E como está o movimento do forró hoje no Brasil, né? Você vê alguns movimentos musicais hoje dominam a cena, né? O sertanejo, por exemplo, é fortíssimo, o pop é fortíssimo, você tem o trap que tá em alta. Mas como está o forró? O movimento forró continua forte como sempre? Olha, foi uma das coisas que mais me encantou aqui no Rio de Janeiro. Porque, acostumada com o forró do Nordeste, tudo bem, mas chegar no Rio de Janeiro, encontrar casas de forró, onde um professor de dança, antes de começar o show de forró, dá aula para chamar quem estava ali naquelas mesas e dar aula, como no restaurante ali, não sei se foi o Manouche, não sei. Ele deu aula e o pessoal dançando como nordestino. Não era esse forró estilizado, não. Era o forró autêntico, o forró pé de serra. Forró raiz. Raiz. Então, fui em vários forróis já aqui no Rio de Janeiro. Me encantei porque eu encontrei excelentes sanfoneiros, excelentes zaburdeiros e triangueiros. Até mulher tocando, até mulher. Discriminação. Porque não é um instrumento que, assim, pelo menos eu não vejo tantas mulheres tocando. Agora Só que quando você vê, assim, só que as poucas vezes que eu vi mulheres tocando também, eu vi mulher tocando assim de forma... Quando eu vejo uma mulher na sanfona, arrebenta. É muito bonito. Mas são poucas. Então, eu acho que não desperta tanto o interesse das meninas, né? Não é um instrumento que as meninas... Eu vejo as meninas tocar muito guitarra, violão, violino, mas eu não vejo tanto despertar. Sanfona. A minha sanfona tem uma história linda que eu ganhei dos técnicos do The Voice. Sim? Cláudia fez. Meu empresário começou levantando uma vaquinha no tempo da pandemia para comprar uma sanfona para mim, porque a minha estava muito... Mas é uma escandalo. Eu preciso só ajeitar ela, mas... Aí ele fez e terminou, Cláudia, que a equipe todinha, os 12 técnicos, compraram a sanfona. E Michel Teló escolheu... Eu não conheço nenhum, viu? Só vi... E mandou me entregar na cidade de Moreno, na minha primeira live. Essa sanfona tem história. Já misturei os assuntos, mas... Não, mas faz parte da atualidade do forró. Pronto, então o Rio de Janeiro, eu acho que Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, sem falar também, tem Marinês, né? E tem uma outra também que era do forró aqui do Rio de Janeiro. Eles plantaram uma semente que floresceu assustadoramente. Porque eu cheguei aqui, nas casas que eu vou de forró, não deixa nada a desejar com o nosso Nordeste, com Recife, com a cidade interior de Pernambuco. Eles tocam bem e dançam forró agarradinho que o suor pinga. Eu fui num forró na Lapa, maravilha. E fui em vários já, fui num Dumont também, lá no Baixo Gávea. Maravilhoso aquele forró. Então, eu me encantei com essa raiz nossa fluir tanto, né, aqui no Rio de Janeiro. Depois do The Voice, você fez muitos shows? Pronto. Olha, a Casa Rio, que é da FUNAG. FUNAG, é um né? equipamento. Inclusive, você não conhece a Casa Rio, por favor, vá conhecer. E vá no último domingo do mês. Todo último domingo do mês, é Ceci Moreno lá. Meu sarau. E como é que tem nesse sarau? Fala pra gente como é que Esse sarau é um encontro. Não é nada profissional assim de cachê, não existe para ninguém, nem para mim. Lá o que se ganha lá é para despesa de som, de iluminação, de iluminação assim da casa, o funcionário que limpa. Então ali a gente se encontra para tocar ideias de música. Toca um, chega, toca outro, chega. Luci mesmo foi agora, né? Já foi 2 vezes. Cissa Guimarães já foi recitar. Foi até uma professora de dança
dessas danças americanas, como é? Sapateado? Sapateado, deu um show. Então, o sarau da Casa Rio é um ponto de encontro de cultura, de arte. Se dança, se toca, se canta, se recita. Se chegar uma atriz e quiser fazer tô louca que é aquela... a que participou comigo ontem, estou esquecido o nome dela no programa, ela recitou ontem no programa Sem Censura, que foi eu fiquei encantada, estou louca que ela vá para depois eu me lembro o nome dela, que é famosa. Ai, meu Deus, como é? Ela participou de censura com a Cissa, né? Como é? Me lembra. Voz do além, vem a voz do além. Voz do além sopra. Que é isso? Mas olhe, um sucesso. Então, o sarau é isso. O nosso querido presidente já esteve lá no sarau, né? O Jacques vira e mexe, visita lá o Espaço Casa Rio, né? Já teve sarau o seu lá, né? Já, tá. Todo último domingo tem. Então, todos estão convidados. Música que queiram. E como é que funciona? Qual horário? Como é que a pessoa chega lá? Último domingo do mês, das 18 até meia-noite. Certo? Se passar daí, mas é coisa para ninguém ficar, não. Sigilo, fica só entre vocês que estão... Não fale isso, não contem. Então, assim, se chega e senta na sala e tem umas comidinhas, que o menino faz umas comidinhas gostosas, aí vende aquilo ali por um preço mesmo só para... Pronto, então assim a gente vai, aí eu começo cantando, né, trabalhando minhas músicas autorais, né, tô louca, assim, trabalhando muito uma Maria, que eu gosto muito dessa. Como é que é essa música? Eu sou uma Maria que ainda crê no amor. Foi você que é? Minha. É sua letra e música? Tenho várias músicas. E de onde saiu a inspiração da Maria? Das Marias do Nordeste? É uma Maria que crê no amor, num amor muito maior. No amor que se respeita o outro. No amor sem discriminação. No amor poesia. No amor música. Não é? E você ainda acredita nesse amor? Acredito. Sem amor, eu acho que isso aqui já tinha pegado fogo, o planeta. Porque o amor é quem segura, não é? O amor é o bem maior. E para quem crer, não é? A gente ainda tem um outro lado muito mais forte. É quando eu cheguei aqui que conheci Mateus, né, Mateus? Mateus me lembrou do apóstolo de Cristo. Entendeu? Então, assim, amigo, bem, Casa Rio não é só esse sarau. Casa Rio tem um apoio cultural. É uma residência artística. Tem um nome, porque a gente tem um diretor lá, que é um inglês, que trabalha muito arte, a performance dele é Shakespeare, é uma pessoa do cinema. Nós temos, assim, uma atividade que eu achei linda, um atendimento a crianças portadoras de síndromes, e assim, que é lindo. As meninas, as psicólogas, que trabalham com essas crianças, é uma coisa maravilhosa. Além de exposições de arte, além de ensaios, tanto de teatro como de música, entendeu? Então, a Casa Rio é uma casa onde apoia o artista. Agora, é preciso que se amplie mais isso, que tomem conhecimento disso. Entendeu? Então, eu sou fã número 1 da Casa Rio, porque foi na Casa Rio que eu pisei meus pés para ficar no Rio. Eu recebi o apoio ali. Aí passava uns dias, fazia um trabalho, fazia um show, voltava para Pernambuco. E agora eu já estou num cantinho, entendeu? Mas eu amo a Casa Rio. Esse sarau mesmo não tem interesse profissional de ganhar nada, porque ali é para... os músicos, e sou tão feliz porque desde que nós começamos, que só chega músico, cantor, para arrebentar a boca do balão. Fico impressionada com tanto músico e atriz, e atores, e cantores, e poetas que estão indo para Casa Rio. Então, você precisa ir. Eu vou lá.
Vá para você sentir o que eu estou falando. Agora, fora isso, eu sábado vou participar de um show, vou fazer uma participação num show, uma homenagem a Tom Zé. A diretora é Ana Beatriz Nogueira, do show, tá lindo, uma coisa impecável, vai ser no Manuche. Eu também, assim, estou participando do musical Admirável Sertão, de Zé Ramalho. Estreamos lá em Niterói e no Teatro Prudential, já fizemos. E agora vamos reiniciar a temporada indo para o Nordeste, para Pernambuco, que eu quero me mostrar 2 dias para me mostrar em Pernambuco como atriz. A pessoa com 76 anos, o ano passado. Estrear como atriz é muita doideira. Tem idade, a melhor idade é poder estudar. Não tem idade. A gente tem que acabar com esse etarismo. É isso aqui, ó, que vale. É você estar sempre inventando. Então, estou participando desse musical de Zé Ramalho, não é? O diretor é Eduardo Barata, tá? A equipe é maravilhosa, é uma coisa, um sonho. Para mim é um sonho. O musical, ser lançada como uma atriz, é uma coisa de interrogação, sabe? Como é que vê um negócio desse? Mas, tudo bem. Tem também, assim, o maestro, eu já falei do maestro João Coutinho no meu EP, não é? Meu primeiro show foi na Casa Julieta de Serpa, que é um encantamento na Praia do Flamengo. Pense numa casa para artistas mesmo. É o Julieta de Serpa. Meu primeiro show do EP que eu fiz com o maestro João Coutinho, né? E depois eu fiz no Seix Gran Rio, que também é um teatro, não sei se você conhece, Michael, o Teatro Seix Gran Rio, é uma coisa maravilhosa. Eu fiz um show aqui na Alerj, também, fiz um show na Alerj, participei de um programa com Saulo Laranjeiras, contando a nossa história, uma coisa assim, lá no Teatro João Caetano. Participei de um show com Elba Ramalho como convidada, também lá no João Caetano. João Caetano, que também é uma casa nossa, tá, gente? Que vale muito. O João Caetano também é da FUNARJ. Pois é, eu participei desse. Deixa eu ver como foi o nome. Deixa eu ver como foi o nome desse. Viva o Compositor Brasileiro, Teatro João Caetano, com Saulo Laranjeiras. Eu fiz também um programa com Leilane Delbar, com a sumidade, aquela jornalista. Uma intelectualidade que eu me sinto até difícil de saber conversar com ela. Deixa pra gente, chegando no nosso final do nosso programa, gostaria muito que você deixasse um recado. Eu acho que é muito emblemática a sua participação por alguns motivos, né? Uma mulher nordestina que vem para poder vencer aqui no Sudeste. Com a idade, entendeu? Que mostra que não tem idade para você ser feliz, não tem idade para você buscar seus sonhos e não tem idade para conquistar o seu sucesso, né? Afinal de contas, a professora Conceição se torna a Ceissa Moreno. Isso! Mostrando que não tem idade para buscar os seus sonhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm um sonho e, poxa, não tem mais idade para isso. Tem sim. Tem. E assim, eu acho assim. Primeiro eu lembro logo daquela música de Raul Seixas. Não tem que ficar numa cadeira de balanço esperando a morte chegar. Tem que ir buscar novos sonhos, buscar novos sonhos. Se não tiver um sonho aqui dentro, busca, faz alguma coisa, te mexe, inventa, bate na porta das pessoas, forma uma equipe, porque a idade, só se você estiver doente, que não puder se levantar da cama, enquanto você andar, enquanto você puder cantar, puder tocar, puder recitar, puder entrar como atriz, vai fundo, não pensa na idade não, porque acima de tudo, a fé. Eu costumo colocar a minha fé acima de tudo, minhas orações, isso é fundamental. Seja lá em qual igreja, eu sou católica, mas eu acho que cada um tem o direito de escolher o seu caminho, entendeu? A gente tem mais é que respeitar. Vida religiosa, vida sexual e vida política, a gente tem que respeitar, a ideologia política, respeito. Não existe esse negócio de contestar, não. Cada um faça o que acha de direito. Eu
quero estar sempre me reinventando. Entrei como atriz ano passado, 77 anos, o que é que você acha? 76, eu não tinha completado 77 ainda não. Estou com 77, agora vou fazer 78 em dezembro, então tem muito tempo. Então, é isso, é reinventar. É buscar alegria, minha gente, buscar momentos de alegria. Procura criança está sempre nos dando lição de vida. Idosos que estão um tanto abandonados. Vamos, movimenta, faz alguma coisa para alimentar teu espírito, tua alma. Porque é por aí o caminho. Eu sou assim. E outra coisa, eu não percebo, hoje eu consigo ver a discriminação com mulheres, com pessoas de cor, eu consigo ver agora, mas no meu tempo mais de jovem, eu nunca prestei atenção a isso nada. Eu queria tocar, eu queria cantar. E quando professora, eu também movimentava a minha vida como professora. Não deixei ficar aquela coisa paradona, não. Sofri muito também. Não vou dizer que não sofri, não. Sofri muito. Muito. Passei muita coisa ruim na vida. Mas eu não costumo lembrar o que passou de ruim, não. Eu gosto de lembrar o que foi de bom, o que foi de alegria. Isso é que a gente deve fazer. Essa é a lição. Muito obrigado a você que nos honrou com a sua audiência, seja aqui na TV Alerj, seja no YouTube, seja em qualquer uma das nossas redes sociais acompanhando os cortes. Quero deixar para você aqui a seguinte informação, ó. Curtiu a Ceissa? Não conhece ela e agora quer começar a seguir? Ó, facinho. Aqui no nosso YouTube tem todas na descrição, todas as redes dela, aonde você vai achar ela. Aqui na tela passou toda hora o Instagram dela para você. Então você vai lá no Insta, vai conhecer o trabalho dela, vai seguir ela, vai visitar o sarau e vai também conhecer aí em algum show, que eu tenho certeza que vão ter muitos shows daqui para frente. E olha, agradeço. E também deixo o convite a você seguir os dois equipamentos FUNARJ que a gente falou nesse programa. A Casa Rio, que faz um trabalho fantástico para os artistas, e também o Teatro João Caetano, que é o teatro onde foi assinada a primeira Constituição do Brasil. Olha que sensacional, que lugar histórico que você pode conhecer aqui no Rio de Janeiro, e é o equipamento FUNARJ. Forte abraço a você que nos acompanhou. Michael, valeu! Minhas músicas autorais, procurem escutar. Procure. Você tem Spotify? Sim. Tem Spotify? O Spotify vai estar aqui na descrição para você escutar todas de Ceissa Moreno. Isso, Michael. Valeu! Obrigada, gente.